Bem, irmãos, falar de Hitler é falar de um dos homens mais complexos da nossa história. É falar de um homem que viveu em prol do ódio e que conseguiu implantar, que conseguiu naturalizar. Diferente do que muitos acreditam, Hitler ele chegou ao poder da Alemanha de forma democrática e pelos braços do povo, pelos braços dos cristãos. E alguns documentos que foram descobertos nos últimos 20 anos têm trazido todo esse debate sobre o quanto os cristãos apoiaram o nazismo e, mais do que isso, quantos cristãos apoiaram o Holocausto. Eu falei isso na primeira vez que eu vim aqui falar sobre o caso da Palestina e Israel, e vou repetir. Muitas pessoas perguntam por que você estuda história. Você não estuda a história para conhecer o passado. Você estuda a história para superar o passado. E esse é um evento muito importante. Para entender, eu acho que a vida de Hitler e a Segunda Guerra Mundial, a gente tem que entender o que causou esse conflito. Pode passar, por favor. Todo conflito que a gente entende, que nós vamos entender por Segunda Guerra Mundial, ela não aconteceu do nada, ela aconteceu devido a alguns motivos. Então nós vamos tentar explanar, no tempo que nós temos, todo esse conflito. Por que começou, como é que foi a ascensão de Hitler na Alemanha, como é que foi a Segunda Guerra Mundial, como é que acabou a Segunda Guerra Mundial. Então nós temos alguns pontos aí que nós vamos trabalhar. Certa feita, um famoso historiador chamado Eric Hobsbawm, ele ia iniciar na Universidade de Londres uma aula sobre a Segunda Guerra Mundial, e ele conta que um aluno interveio e perguntou: professor, se estamos falando de uma Segunda Guerra Mundial, aí estamos parte do princípio que houve uma Primeira Guerra Mundial. Foi quando, segundo o próprio Hobsbawm, ele começou sempre a falar da Primeira Guerra Mundial antes da Segunda e não torná-la um evento isolado. A Primeira Guerra Mundial, ela marca, é decisiva para nós entendermos como é que esse ódio alemão cresceu. Ela tem uma série de marcas nela que vai nos ajudar a entender. Antes de marcar aqueles pontos, o que foi a Primeira Guerra Mundial? Ela foi uma guerra, a grosso modo falando, entre de um lado Alemanha, Turquia, Itália também, contra a Inglaterra e contra a França, e depois contra os Estados Unidos, que é quando os Estados Unidos entram na guerra e ela acaba. A Alemanha quase venceu nessa época a guerra. A Primeira Guerra aconteceu entre 1914 e 1918 e 1919. Os resultados dessa derrota alemã nos levaram a algumas consequências. São elas: o desaparecimento de alguns importantes impérios. Como é que isso afeta? Foi o fim do Império Turco-Otomano, que é a região que hoje briga entre Israel e Palestina. Foi o fim desse império, virou Turquia, se tornou Israel. O Império Russo também acaba, e é onde vai nascer a União Soviética, em 1918, com a Revolução Russa. Também marca o fim da Áustria-Hungria, que se separa em Áustria e Hungria. E o mais importante, vai marcar o fim do Império Alemão. O Império Alemão, que cobria boa parte da Europa Central, eu vou mostrar uns mapas depois, acaba e é desmembrado por um tratado que nós vamos falar depois, que é o Tratado de Versalhes. Isso, por orgulho alemão, foi muito forte. Você acabar com o Império
reduzir todo o seu território e formar um país. Regiões importantes foram cedidas para outros países, mas nós já não vamos falar sobre isso. A crise econômica alemã, que começa em 1918, é terrível. Quando você entra numa guerra, você tem que saber que você vai pagar a conta dela depois. Ninguém faz guerra de graça. Então, eu vou falar de alguns prejuízos que a Alemanha teve na Primeira Guerra Mundial. O país perdeu cerca de 15% da sua população masculina. 15% da população masculina alemã morreu. Se nós estamos falando de 1918, nós estamos falando de uma época extremamente machista, onde a mulher não trabalhava, onde a mulher não tinha o direito de trabalhar. E quando 15% da população masculina morre, vão trazer alguns problemas para a economia. Para ter uma ideia, na Rússia, cerca de 10 milhões de pessoas morreram de fome em 1918 por falta de alimento. Houve uma escassez de alimento nessa região da Alemanha russa terrível. A Alemanha, inclusive, muitos, por essa escassez de alimento, por essa dificuldade, começou a ter as suas resistências abaixadas à doença. Então, muita gente, teve gente que morreu com cárie no dente, por exemplo. E você imagina o ponto que você tem que chegar para morrer por conta de uma cárie. Da extremidade que isso chega. A infestação de piolho foi muito grande. Foi uma época muito difícil. Em 1919, o índice de doenças na Alemanha foi altíssimo. E muitas pessoas morreram. Principalmente a população masculina morreu muito devido à guerra também. A guerra da Primeira Guerra Mundial foi conhecida porque era a Guerra das Trincheiras. Eu não sei se algum irmão sabe o que é trincheira aqui. Não, isso é ótimo. Não queira conhecer o que é uma trincheira. Trincheira eram algumas escavações que eles faziam em fileira na terra. E na Primeira Guerra Mundial, no território francês, os soldados ficavam nessas trincheiras e eles pegavam uma doença chamada pé de trincheira. O que é pé de trincheira? Como você fica ali dias e semanas com a bota na umidade, no barro, o pé apodrece. Então muitos tiravam a bota depois de um tempo e alguns dedos já ficavam dentro da bota. Ele já tirava o pé completamente podre, infectado, cheio de doença. Muitos morreram com isso na Primeira Guerra Mundial. E isso realmente foi que se agravou demais depois com a Grande Depressão. Já vai falar. Junto a isso, também nós vamos introduzir um tema que vai ser o ponto central, que a gente discutiu já naquela outra palestra sobre Israel e Palestina, e que nós vamos voltar agora, que é o caso do judaísmo, que são o papel dos judeus nisso tudo. A gente sabe que aconteceu o Holocausto, nós vamos falar sobre isso já. Mas nessa época, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra faz algo chamado Declaração de Balfour. O que é a Declaração de Balfour? Ela foi feita pelo governo britânico para que se criasse um Estado judaico, que é Israel. Israel, então, nasce nessa época, como nós já falamos na outra palestra. O que isso significa para uma Alemanha que é encoberta de ódio pelos judeus? O antissemitismo, que é o anti-judaísmo, está completamente difundido nessa época. Então, além da Alemanha se ver derrotada de forma humilhante na Primeira Guerra Mundial, ela vai ter que ver um Estado judaico ser criado. É o único país no mundo que tem a sua religião oficial, o judaísmo. Isso é encarado como extrema humilhação para a Alemanha. A Grande Depressão, o que foi a Grande Depressão? Foi a famosa crise de 29. Então, o que aconteceu nessa crise de 29? Foi um período de recessão econômica. O que isso significa? Em Nova York, a Bolsa de Valores, que é a principal do mundo, estourou e causou uma crise econômica no mundo inteiro terrível. Aqui na América Latina, no Brasil, não se sentiu muito isso. Isso era já o governo Vargas, creio. Mas por uma questão de distanciamento político que havia dos Estados Unidos. E
na Rússia também, como a União Soviética era socialista, ela tinha sua economia fechada, então para ela não afetou. Mas quando a bolsa dos Estados Unidos quebra, o mundo inteiro sente. Então, é um período que a inflação sobe muito. Quem tinha ações na bolsa de valores foi dormir talvez com $1 milhão e acordou com 16 centavos. Então, foi uma época que muitos se suicidaram. E isso afetou diretamente na Alemanha. Na Alemanha, essa crise de 29 bateu, e se a situação econômica do país já estava desastrosa, foi agora derrotada de vez. A situação econômica da Alemanha aí se tornou desesperadora. Então, imaginar que você vendia casas, você ia ter que vender tua casa às vezes por $100, porque você, enfim, não tinha jeito. Foi um período muito complicado para a Alemanha. Por último, e eu acho que é o ponto mais complicado e o mais humilhante para a Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial, que é o Tratado de Versalhes. O que é o Tratado de Versalhes? Eu estou vendo que tem algumas pessoas anotando. Vocês querem que eu fale mais devagar? Não. O que foi o Tratado de Versalhes? Assim que acabou a Primeira Guerra Mundial, Inglaterra e França obrigou a Alemanha a assinar o Tratado de Versalhes. O que seria isso? Com esse tratado, a Alemanha assumiria a total culpa pela Primeira Guerra Mundial, teria uma dívida externa absurdamente alta que deveria ser pago principalmente para a França, porque como a guerra aconteceu no território francês, houveram muitas perdas e a Alemanha ia ter que custear todo o reparo de cidade, das famílias que perderam um soldado em guerra. Fora isso, a Alemanha é completamente desmembrada. Pode passar para o próximo slide? Esse é o mapa do Império Alemão. O Império Alemão, não a Alemanha ainda. Disso tudo, o Império Alemão teve que devolver o norte, que é conhecido como sul da Julândia, para a Dinamarca. Toda a região da Alsácia-Lorena, que é um corredorzinho ali no canto, teve que ser devolvida para a Tchecoslováquia e para a Polônia. Também foi devolvido para a Polônia a cidade que hoje é conhecida como Gdansk, o famoso corredor polonês. Que era um trecho extremamente importante, que a Alemanha custou a ter que ceder. Então teve que devolver para a Polônia também. Algumas cidades importantes como Eupen e Malmedy, a Alemanha também teve que dar para a Bélgica. E a outra região da Alsácia-Lorena, que provavelmente é a mais importante, foi para a França. Essa região da Alsácia-Lorena ela vai ser fundamental para começar a Segunda Guerra Mundial. O Império Alemão, que era isso, após o Tratado de Versalhes, pode passar. Tudo que era o Império Alemão foi perdido cerca de metade do território. Se tornou só essa região central e aquela partezinha ali que é o leste da Prússia. Então foi uma parte de tudo aquilo que era a Alemanha, tomando conta de praticamente todo o centro europeu. Ela foi reduzida a isso. Ela foi reduzida a só essa faixa de terra. Tudo isso que vocês estão vendo em volta era do Império Alemão. Tiveram que dar. Aqui, ó, essa parte do canto Alsácia-Lorena, onde estava agora a França, a Bélgica, tudo que teve que devolver para a Dinamarca em cima. Então reduziu-se muito. O orgulho alemão, acima de tudo, ficou muito ferido. E eles guardaram isso. Isso estava implícito em todo cidadão alemão, de que esse orgulho estava ferido. Pode passar. Bem, entendendo o que foi esse conflito da Primeira Guerra Mundial, nós vamos agora falar um pouco sobre a vida de Adolf Hitler. E entender como é que ele convenceu tanta gente. Pode passar. Há um tempo atrás, Hitler sempre foi conhecido por ter um poder da retórica muito forte, de ser muito convincente.
Eu lembro que um tempo atrás eu cheguei a pegar um livro que ele escreveu na prisão, chama Minha Luta, My Kampf. E eu comecei a folhear, ler algumas páginas, e ele na escrita dele, ele é muito convincente. Eu confesso que eu fechei o livro, joguei num canto e está fechado lá até hoje. Não abri mais. Não, então eu abri para dar uma lida para a palestra de hoje. Mas realmente a gente consegue entender como é que ele conseguiu mobilizar toda uma massa. Vamos para a vida de Adolf Hitler e entender como é que ele ascendeu ao poder. Pode voltar. Vamos lá. Hitler, ele nasce em 1889 na Áustria. Muitos não sabem, pensam que ele é alemão. Hitler é austríaco. Ele nasce na cidade de Bauman, na Áustria, em 1889. Ele é filho de Alois Hitler e Clara Hitler. Ele perde seus pais ainda muito novo. O pai, Alois Hitler, morre em 1903 e deixa uma pequena herança. E a mãe, Clara Hitler, ela morre com uma doença chamada cancro mamário. Ela morre em 1907, deixa Hitler ainda criança, não que já adolescente em 1907. Enfim, depois que a mãe de Hitler morre, em 1907, Hitler ele se dedicou ao estudo das artes. Acho que muitos sabem disso. Hitler era pintor, era artista. Muitos dizem que é um artista frustrado, mas ele vai para Viena, na Áustria, e lá em Viena ele tenta ingressar na Academia de Belas Artes 2 vezes e é reprovado. Então começa um sentimento de frustração muito grande em Hitler. E é em Viena que ele começa a ter o seu primeiro contato com o antissemitismo, o seu primeiro contato com o ódio aos judeus. Ele lá com seus 18, 19 anos, começou a estudar os judeus. E Viena era uma região que existiam muitos judeus e também existia muito antissemitismo. Então ele teve esse contato, começou a estudar os judeus, começou a pesquisar sobre eles, o porquê que ele os considerava inferiores, porquê que ele considerava os negros inferiores, os homossexuais, os ciganos, e começou esse ódio a crescer dentro de Hitler. Aí em 1913, quando liberam a herança do pai de Hitler, Alois Hitler, ele pega esse dinheiro e vai para a Alemanha. Ele vai morar em Munique. Por que ele vai para a Alemanha? Porque ele considerava que a Áustria-Hungria ainda era um país com muitos judeus, tinha muita mistura étnica, e ele achava que a Alemanha era um país racialmente puro para a raça ariana. Então ele se muda para a Alemanha, com esse grande sonho que ele tinha de viver lá, e começa a trabalhar como pintor de rua. Hitler começa a vender alguns quadros, as suas obras, nas ruas de Munique. Cria ali uma freguesia, ele tem uma produção artística. Eu devia ter trazido alguns quadros dele para mostrar aqui, mas na verdade eu confesso que não me veio à memória. E é quando ele se interessa pela carreira militar. Se nós vamos pensar que é 1913 que ele vai para a Alemanha, em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial. E ele se alista no exército para lutar pela Alemanha nessa Primeira Guerra Mundial. Hitler ele tinha uma função na guerra que era a função de mensageiro, era extremamente perigosa. Então o que acontecia? Haviam as trincheiras ali onde os soldados ficavam com as armas mirando o soldado inimigo, e Hitler ele fazia a comunicação, ele era o mensageiro. Então o que ele fazia? Ele tinha que sair, se algum soldado aqui tinha uma mensagem de um soldado lá em outra trincheira, ele tinha que sair da trincheira, correr todo esse percurso e ir até o soldado. Ou seja, ele ficava na linha de tiro do exército inimigo. Era uma das funções mais perigosas que tinha. Tanto que em 1917 ele toma um tiro na perna. Ele é gravemente ferido. Ele vai, se trata e consegue voltar ainda para lutar. Só que quando ele volta, a Alemanha perdeu a guerra. Quando ele volta, acabou o sonho alemão de conquista, de poder, e ele, gravemente ferido na perna, ele recebe uma condecoração por ferimento em batalha.
Nesse período de guerra, e a guerra ela tem esse agravante, tem isso a mais. É quando cresce um sentimento de patriotismo muito grande. Nesse momento, o garoto Adolf desenvolve um patriotismo alemão absurdo, tanto que ele começa a ter vergonha de dizer que é austríaco e começa a se intitular alemão. Vira um dos mais fervorosos. Quando acaba a guerra, Hitler tem que voltar para Munique e ele não tem mais seu emprego de pintor. Então o exército vai manter ele ainda um pouco. E do que ele vai trabalhar? Hitler ele vai começar a trabalhar em infiltrar dentro de partidos como espião do exército. Porque se houver algum levante comunista, alguma coisa do tipo, Hitler tinha que avisar. E é quando que ele entra no Partido dos Trabalhadores Alemães, que mais tarde vai virar o Partido Nazista. No Partido dos Trabalhadores Alemães, Hitler começa a se engajar. E ele até esquece da sua função de espião lá. É lá que ele vai conhecer um personagem que é enigmático para tudo isso, que se chama Dietrich Eckart, que era um alemão antissemita, com ódio profundo aos judeus, e que vai acolher Hitler, se tornar grande amigo. Nesse período, esse Eckart, ele encomenda de Hitler um relatório sobre os judeus na Alemanha. Eu vou ler um trechinho desse relatório aqui, que é considerado o primeiro escrito de Hitler contra os judeus. Diz o seguinte: lutaria de forma legal para remover os privilégios gozados pelos judeus em relação a outros estrangeiros vivendo entre nós. O seu objetivo final, no entanto, deverá ser a remoção irrevogável dos próprios judeus. Ele começa já a pintar aqui um plano de extermínio racial na Alemanha. Hitler é dispensado do exército nessa época, em 1920. O exército demite ele, não tem mais condição de pagar ninguém, a Alemanha está numa crise terrível. Então ele começa a crescer dentro do partido, a ganhar espaço dentro do partido, até que ele vira o seu líder. Hitler se torna líder do Partido dos Trabalhadores Alemães e vai mudar o nome do partido para Partido Nacional Socialista. Não é um socialismo de esquerda, não é um socialismo da União Soviética, de Cuba. É um nacional-socialismo, é um movimento de direita. E a palavra em alemão do nacional-socialismo, juntada às primeiras iniciais, forma a palavra nazi. Então aí nasce o partido nazista e Hitler é o seu líder. Ele fica pouco tempo ali como líder, porque ele vai liderar um movimento chamado o Putsch da Cervejaria, que é uma piada, na verdade, isso. Hitler vai com vários comandados do partido nazista para uma cervejaria, eles enchem a cara ali e começam a pregar um motim e derrubar o governo. Aí a polícia chegou, entrou nesse bar, em 5 minutos levou todo mundo preso. O grande motim de Hitler na cervejaria de Putsch. Aí ele é levado à cadeia e vai passar um período ali na prisão. Esse período da prisão já estamos ali no segundo ponto, é emblemático, porque é lá que ele vai começar a escrever a sua obra master, que se chama Mein Kampf, Minha Luta. Nesse tempo ele é condenado a ficar 5 anos na prisão, mas ele passa 6 meses apenas, porque ele tem um bom comportamento, recebe uma anistia. Nesses 6 meses ele escreve o primeiro volume do livro, Minha Luta. Alguns dizem que ele ditou o livro para um companheiro dele chamado Rudolf Hess, que vai lá e escreve enquanto Hitler dita o livro. Ali ele vai pregar várias coisas. Além do ódio dos judeus, ele vai pregar o extermínio de todos os partidos alemães, que é o que ele faz mais tarde mesmo. Daí ele tem uma frase que nesse livro ficou conhecida, que se tornou: o forte é mais forte sozinho. Ou seja, governar sozinho, sem a democracia, sem os outros partidos. Então, aí ele vai pregar. Ele acha que tem que se exterminar os principais males da Alemanha, que são o judaísmo
e o comunismo. 6 meses ele sai do partido, e aí vai começar a grande vitória de Hitler. Ele retoma a liderança do partido nazista e começa a reconstruí-lo, porque o partido estava acabado depois que ele foi preso. Ele começa a reconstruí-lo, daí ele toma algumas medidas. Ele cria uma guarda pessoal chamada Schutzstaffel, que é os famosos SS, que eram aqueles militares que vestiam roupa negra, que era a polícia do Estado de Hitler. Ele começa com uma guarda nacional, nessa época que ele nasce. Aí é importante a gente tratar. Vai começar uma série de movimentos pró-nazismo. Então, vai nascer a Juventude Hitlerista, que era um grupo de jovens do partido nazista, pró-Hitler, um movimento feminista, de mulheres que eram a favor de Hitler, e o mais fundamental, o apoio das igrejas. A igreja evangélica, a igreja católica alemã, se tornam os principais apoiadores da política do nazismo, se tornam os principais apoiadores de Hitler nesse tempo. Inclusive, pode passar o próximo slide, a gente vai voltar para eles, mas passa. Eu separei 2 citações de 2 pastores alemães da época, falando sobre o nazismo, sobre Hitler. O primeiro diz o seguinte: na absoluta escuridão da história da igreja, Hitler se tornou, por assim dizer, a maravilhosa transparência de nossa época, a janela da nossa era pela qual a luz incide pela história do cristianismo. Por intermédio dele, podemos ver o Salvador na história dos alemães. Pastor Siegfried Leffer. Próximo. Deus veio até nós por intermédio de Hitler, por intermédio de sua honestidade, de sua fé e de seu idealismo. O Redentor nos encontrou. Hoje nós sabemos que o Salvador veio. Temos apenas uma missão: sermos mais alemães do que cristãos. Pode voltar. São 2 falas de 2 pastores, não são padres, são pastores da igreja evangélica alemã, que declaram total apoio a Adolf Hitler, que começa a se tornar um político mais visado. Essa é uma parte muito complicada. Hitler, ele tinha um discurso de trabalho, que o trabalho dignificava a pessoa, e que aquele que não trabalhava, começou com todo aquele assunto do vandalismo, do vagabundismo. Qualquer coincidência com hoje é só mera coincidência, viu? E com todo o discurso de ódio, o discurso que hoje algumas pessoas pregam na mídia, da justiça com as próprias mãos, de que acho que recentemente a gente viu um caso aí de um menino que foi amarrado num poste, porque ele foi acusado de roubar. E uma jornalista aí, não citaria o nome por nada deste mundo, ela disse que aquela ação foi válida, que a justiça com as próprias mãos, que aquilo foi válido, que aquilo devia ter acontecido mesmo. Foi aí que nasceu esse tipo de discurso. Foi aí que nasceu essa política do ódio. E usando coisas legítimas, como trabalho, como honestidade, o cidadão de bem, para se legitimar esse tipo de violência. Foi uma política nazista. Começou ali. Começou com Hitler, e a igreja, como hoje também, foi uma das grandes apoiadoras. A gente vai falar ainda mais tarde sobre essas semelhanças do apoio da igreja a Hitler com o apoio da igreja hoje a pessoas que estão voltando com essa política de ódio, como essa famosa jornalista. Enfim, dessa época, eu levantei alguns números. Eram cerca de 17 mil pastores evangélicos quando o partido nazista teve essa ascensão no final dos anos 20 e começo dos anos 30. Desses 17 mil pastores, 17 mil, cerca de 47, de forma individual, se negaram a apoiar Hitler. De 17 mil,
47 não apoiaram Hitler. É um número consideravelmente pequeno. O que significava apoiar o nazismo, apoiar Hitler nessa época? Isso significava você apoiar o extermínio, a expulsão de judeus, ciganos, negros e qualquer um que não fosse da raça ariana, qualquer um que não fosse o branco, o loiro de olho azul. Era isso que significava apoiar o nazismo. E a igreja apoiou isso. E aí Hitler começa com seus famosos discursos. Aqueles discursos que talvez você encontre hoje bastante, talvez no YouTube, dele falando calorosamente, falando com muito vigor sobre trabalho, sobre o patriotismo alemão, sobre como a Alemanha foi humilhada no final da Primeira Guerra Mundial e que a Alemanha deveria ser vingada. E aí, nas eleições de 1932, os nazistas concorrem. Hitler, ele perde a presidência, mas os nazistas conseguem uma parte majoritária da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa. Então, em cerca de 500 lugares, o Partido Nazista ele conseguiu 230 cadeiras, se tornou a maioria absoluta. Isso foi um passo muito grande para Hitler chegar ao poder. O presidente que foi eleito, von Hindenburg, ele chama Hitler para ser o seu chanceler. Era um cargo que existia à época, não como vice-presidente, mas abaixo do presidente, o chanceler era o maior chefe de Estado. Então Hitler é convidado para ser o chanceler. Quis o destino que em 1934 Hindenburg falecesse e Hitler assume a presidência da Alemanha. Ele funde o seu cargo de chanceler com o de presidente, e é quando ele vai chamar o seu cargo de Führer, líder, significa líder em alemão. Então o cargo de chanceler para de existir e Hitler se torna o novo Führer da Alemanha. É assim que ele chega ao poder, não foi por meio de golpe, foi por vias democráticas. Tanto que quando ele faz isso, quando ele assume o poder na Alemanha, ele faz um plebiscito na Alemanha para as pessoas, o povo votar e ver quem é que gostaria que Hitler fosse o novo governante. Eu tenho o número aqui. 90% da população votou a favor, 90% da população votou a favor de Hitler ser o novo líder, ser o novo presidente. E aí vai começar tudo aquilo que vai desembocar na Segunda Guerra Mundial, todo o que vai desembocar no Holocausto. Quando Hitler chega ao poder, você imagina o que os judeus na Alemanha, o alvoroço que foi. Então cerca de metade dos judeus imigraram, ou foram para Israel, muitos foram para os Estados Unidos, fugiram. E a outra metade que ficou se arrependeu bastante de não ter fugido. Isso te garanto. Aí nesse momento começam a ter algumas aproximações de Hitler com a igreja muito interessante. Hitler funda a igreja do Reich, que é uma igreja, um documentário que a gente viu, ele falou sobre isso, que é uma igreja que deveria seguir os mesmos princípios cristãos, só que era um jeito dele ter um domínio. A igreja aí já adorava Hitler. Eu vou mostrar depois algumas fotos de algumas igrejas que tinham o símbolo do nazismo e coisas do tipo. Já tinha uma adoração tremenda por ele, e ele sabia cativar, logicamente. Então algumas igrejas surgiram nesse tempo, como foi a Igreja Nacional do Reich e o movimento cristão alemão, que era o cristianismo positivo, que eles chamam, que eram igrejas fundadas por Hitler, de cristãos que estavam lá e apoiaram o regime incondicionalmente. Um pequeno grupo fundou uma igreja que seria contra isso, que é a Igreja Confessante. A Igreja Confessante, ela se torna
torna-se uma luta contra Hitler, se torna, refuta completamente, e muitos inclusive desapareceram nessa época. A gente nem imagina o porquê. Mas Hitler tinha a igreja na mão, tanto a protestante evangélica quanto a católica. Nesse período também, só para encerrar esse slide, consolidou-se também o fascismo na Itália, que foi uma política muito parecida com o nazismo. Inclusive Hitler fala que se inspirou no fascismo para criar, que foi guiada por Benito Mussolini, e eles se tornam grandíssimos aliados. Pode passar. Essa é a suástica. A suástica ela foi criada por Hitler nesta época para ser a bandeira do partido nazista. Um escritor americano, pastor, vou falar sobre ele daqui a pouco, Irving Lutzer, ele fala que na verdade isso é a cruz gamada, é a cruz de Cristo distorcida, que dá um efeito também, enfim, na época teve um objetivo de propaganda, de aproximação aos cristãos também. Essa foi a bandeira do nazismo, a cruz gamada. Pode passar. Esse foi o dia que Hitler ele chega ao poder na Alemanha. Essa é a passeata que ele faz em Munique, aliás, em Berlim. Você vê a aclamação popular para ele, abraçando seu novo líder. Era uma multidão muito grande. Pode passar. Esse foi o dia da abertura das Olimpíadas de 1936. A Olimpíada de 36 aconteceu em Berlim. Hitler trouxe para a Alemanha e aconteceu em Berlim. Esse é o dia que ele entrou no estádio para fazer a abertura, e o público que havia lá, cerca de 80 mil pessoas, vieram à loucura quando viram o presidente. Normalmente, o presidente é vaiado, em estádio. Hitler era aplaudido, ovacionado de pé. Era um rockstar, praticamente. Pode passar. Essa é uma igreja. Essa é uma igreja cristã. Eu acho que é de 1935. Você vê, no altar ali tem um manto com o símbolo do nazismo. Vocês vão achar estranho que talvez quem tem o olho melhor, eu não, porque eu sou incrivelmente míope. Mas ali no fundo tem uma cruz, né? Vocês podem achar que é uma igreja católica, né? Na Alemanha, nesse tempo, a igreja evangélica, os pastores, inclusive, eles tinham o hábito de usar crucifixo, de se vestir parecido com padre, inclusive. E aí a igreja evangélica também tinha esse hábito de ter, por exemplo, a imagem de Cristo pregado na cruz. Essa é uma igreja evangélica, o símbolo do nazismo. Pode passar. Um pouco forte, né? Ele inflamava a população com muita facilidade. E você pensar que quando Hitler assumiu, a Alemanha tinha cerca de 6 milhões de desempregados. Em pouco tempo, em poucos anos, Hitler baixou isso para 300 mil. Baixar o desemprego de 6 milhões para 300 mil é muita coisa. E ele foi considerado o salvador da pátria. A Alemanha, ela era impossibilitada ela era proibida pela Liga das Nações, que depois se tornou a ONU, de produzir armamento. Secretamente, a Alemanha construiu o maior arsenal bélico do mundo nessa época, escondido. Construiu o maior arsenal do mundo militar, se desenvolveu, o alistamento militar cresceu absurdamente. Os judeus nessa época, Hitler ele promulgou uma lei. Os judeus deveriam andar com uma estrela amarela marcada, para que as pessoas na rua pudessem reconhecer eles e saber que eles são inferiores. Então, por exemplo, o judeu, ele perdeu a nacionalidade alemã. Ele não podia mais ser considerado alemão, isso foi revogado dele. Se alguma mulher, algum homem, se casasse com um judeu, com uma judia, ele ia ser considerado judeu também, e ele ia ter que andar com a estrela amarela. Ele ia ser considerado inferior. Entende como funcionou essa política de ódio? E por que ela era tão aceita? Os discursos dele eram altamente convincentes. Ele era um homem do povo. Então vamos lá. Vamos falar da guerra então.
Pode voltar lá para o slide. Vamos falar desse evento que foi a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela se forma por um aglomerado de acontecimentos e causas que vão levar a ela. O primeiro é a formação do eixo, que vai ficar depois conhecido como o eixo do mal. O que é esse eixo? É uma aliança entre Alemanha, Itália e Japão. Eles formaram uma aliança militar, uma aliança social, de que eles iriam se defender caso houvesse um ataque da União Soviética. Estava tendo alguns problemas lá também. Alguns outros países também fizeram parte dessa aliança, como a Romênia, a Bulgária e a Hungria. Nesse tempo, esses 3 países fizeram o que eles chamam de Pacto Antikomintern. O que seria isso? Eles tinham um objetivo de se proteger mutuamente, eu já falei isso caso a União Soviética atacasse. Então, influenciado por todos esses discursos de Hitler, todo esse discurso nazista, eles começaram com a ideia da expansão alemã. O que é a expansão alemã? A gente viu que no final da Primeira Guerra Mundial, o Império Alemão foi desmembrado, teve que doar quase todo o seu território para outros países. Então a Alemanha ia começar a brigar para ter esses territórios de volta. E aí vão começar problemas seríssimos. Em 1938, em março de 1938, Hitler, ele pressiona o presidente da Áustria para anexar a Áustria à Alemanha, que era o Império Austro-Húngaro lá. Ele pressiona e aí, 3 dias depois, ele entra com um exército na Áustria e marcha até Viena. Ele vai até Viena com todo o exército, o próprio Hitler vai no carro de frente. Não houve guerra, não houve conflito. Ele simplesmente entra triunfalmente na Áustria e o povo austríaco recebe como presidente, como o Führer, como líder. Então a Áustria volta a fazer parte da Alemanha. Isso assim, na Praça dos Heróis, que é o principal ponto de Viena, é a Praça dos Heróis. Hitler vai lá e faz um discurso e o povo austríaco recebe de braços abertos. Outro também, ele faz o Tratado de Berlim. O que é o Tratado de Berlim? Ele revoga o Tratado de Versalhes, que foi no final da Primeira Guerra Mundial. Nesse Tratado de Berlim, se junta Hitler, Mussolini, presidente da Itália, ele vai como mediador, junta-se com o primeiro-ministro da Inglaterra e da França, e o Hitler ele pede a volta dos territórios da Tchecoslováquia, que ele deu para a Tchecoslováquia. Ele pede de volta esses territórios, e a Inglaterra e a França, com medo de um conflito, de uma guerra, porque eles estão vendo que a Alemanha está estourando, eles cedem esses territórios de volta. Mas o sinal de alerta fica ligado, porque pouquinho tempo depois, uns meses depois, Hitler entra com um exército na capital da Tchecoslováquia, em Praga. Hitler entra de novo com todo o exército lá e toma toda a região da Tchecoslováquia. E aí, Inglaterra e França começam a ficar preocupados. Opa, calma aí, agora a coisa está ficando estreita. Quando eles começam a ver o poderio do exército alemão, a coisa começa a ficar muito complicada. E é quando Hitler vai de novo pedir de volta o corredor polonês, a cidade de Gdansk, na Polônia. E aí a Alemanha e a Inglaterra não cedem. Eles falam, se você invadir a Polônia, se você entrar lá, nós vamos declarar guerra a vocês. E Hitler não pensa 2 vezes. No dia 22 de maio, esses dias fez aniversário inclusive desse evento, foi firmado um pacto de aço entre Itália e Alemanha, que seria um pacto de aliança para entrar na guerra. E aí, no dia 23 de agosto, Hitler ele faz um pacto com a União Soviética, com Stalin. Qual seria esse pacto? Que Hitler entraria na Polônia e eles dividiriam a Polônia em 2. Metade ia para a Alemanha e metade ia para a União Soviética. Aí, até que em setembro, no dia 1º de setembro,
o exército alemão entra na Polônia e causa um desastre terrível. Começa a levar alemão para campo de concentração, polonês para campo de concentração, começa a explodir Varsóvia, começa a explodir tudo na Polônia. E aí, Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha. Começou-se a Segunda Guerra Mundial. E começou-se da forma mais, como posso dizer, mais otimista do lado alemão. Porque a Alemanha, em pouco tempo, ela vai entrar na Polônia, ela vai entrar na Holanda, na Bélgica, e vai tomar tudo. E vai tomar tudo, quase toda a Europa. Nessa hora, a Itália, ela está tendo algumas guerras lá na África. Mussolini, ele está tomando a Etiópia, ele está tentando contornar todo o norte africano que faz fronteira ali com a Europa. Tudo para a Alemanha vencer a Segunda Guerra Mundial. E foi um conflito que, meu amigo, tinha tudo mesmo para a Alemanha ganhar. A Alemanha, ela tinha uma tática de guerra que se chamava Blitzkrieg. O que era a Blitzkrieg? Era um ataque relâmpago, era um ataque rápido. Eles chegavam e já tomavam tudo rapidamente. Nesses ataques eles levaram a Bélgica, a Holanda, a Luxemburgo. E aí eles foram entrar na França. A França, nesse tempo, ela tinha desenvolvido uma espécie de defesa chamada linha Maginot. A linha Maginot era como se fosse um muro de defesa militar que contornava boa parte do território francês. O exército alemão passou aquilo como se fosse algodão e palito na frente dele. Não tomou conhecimento. O norte inteiro da França foi tomado por Hitler. O norte inteiro da França, a capital, Paris, cidades importantes como Toulouse e outras, Bordeaux, foram totalmente tomadas. O presidente da França, o primeiro-ministro da França, ele fez um acordo que ele poderia ir morar lá no sul da França. Os alemães lá não entrariam. Mas tomaram um dos principais territórios da Europa, tomaram a França. E isso foi muito complicado. Você imagina, nessa época, daí o nazismo também tomou a Grécia. Atenas, houve uma marcha triunfal em Atenas, levantaram a bandeira do nazismo lá. A Iugoslávia também foi um período de intervenção lá terrível. Só que daí, os Estados Unidos entrou na guerra. Os Estados Unidos estavam na guerra com o Japão. Eu não vou explicar essa guerra dos Estados Unidos com o Japão, porque eu acho que a gente tem que se focar aqui agora. Mas foi aquilo de Pearl Harbor, que era um campo militar americano que os japoneses bombardearam. E aí os americanos começaram uma guerra ferrenha contra o Japão. Começou esse sucesso militar de Hitler, foi acabando com Leningrado e a entrada dos Estados Unidos. O que acontece? Hitler, ele tinha essa frente de guerra na França, ele tentou lutar contra a Inglaterra, não conseguiu entrar na Inglaterra, porque a Inglaterra ela tinha uma força aérea, conhecida como RAF, que era muito forte, quase impossível de ser penetrada, e a Alemanha não conseguiu de jeito nenhum vencer essa força. Aí, a Alemanha, não satisfeita, invadiu a União Soviética. Rompeu o acordo que tinha com Stalin e a Alemanha entrou na União Soviética com o exército, abriu 2 frentes de guerra. Só que, meu amigo, tá frio hoje, mas na Rússia o frio não é normal, não. O frio é Satanás quem fez aquilo. Não é normal. O inverno russo é de matar, literalmente, como aconteceu. Então, o exército alemão não conseguiu entrar em Moscou. Eles tentaram invadir Leningrado. Leningrado era uma cidade que era a principal produtora de petróleo da União Soviética. Se os alemães entrassem ali, aí acabou. Aí eles iam ter recurso infinito para tudo. Mas olha como funciona. O exército russo, soviético, era extremamente pobre. Assim, coisa do tipo, para cada 6 soldados, 1 só tinha arma. A cada 10 soldados, 7 só tinham uniforme. 3 iam sem uniforme. Então, irmãos, pensa que foi o seguinte: era um exército extremamente pobre, só que tem gente na União Soviética. Meu amigo, tem muita gente lá.
Então o exército alemão tentava entrar na cidade, aparecia um exército russo, os alemães matavam todo mundo. Acabou, já vinha mais um monte. Acabou, já vinha, e não parava de chegar soldado russo. Eles nunca conseguiram entrar em Leningrado. E aí eles fizeram a famosa operação chamada Dia D. O que foi o Dia D? Foi uma estratégia entre Stalin, que era o presidente da União Soviética, o presidente dos Estados Unidos e o da Inglaterra. Que os Estados Unidos iam fazer alguns grupos de paraquedistas que iam pular na França e começar a tentar retomar o território francês. Então era uma operação militar assim, grandiosa. Era uma noite que todos esses americanos e os soldados iam pular lá e iam tentar começar a retomar todos os países que a Alemanha tinha conquistado. Tem uma série chamada Band of Brothers. Ela foi dirigida pelo Tom Hanks e pelo Steven Spielberg. Ele retrata esse grupo de soldados americanos que foram fazer essa operação militar na França. Então, tem umas coisas que é legais, por exemplo, teve alguns erros, né, de programação. Então, alguns aviões iam passar pelo litoral francês e os soldados iam começar a pular de helicóptero, pular de paraquedas. Só que, quando eles pulavam, os soldados estavam lá embaixo e eles viam, né, que estava alguma coisa estranha. E começaram a atirar para cima, para tudo que era lado. Então, muitos soldados americanos, antes de chegar no solo, eles morreram tomando tiro no ar. Tem um caso de um soldado que ele caiu no teto de uma igreja e ficou 3 dias lá se fingindo de morto. Porque era ele caiu no meio de um acampamento nazista. Esse foi sortudo. Ele caiu no meio de um acampamento nazista. E aí ele ficou 3 dias lá pendurado, se fingindo de morto, para os alemães não matarem ele. Deixaram o corpo lá. Só que mesmo com tudo isso, a operação foi um sucesso. Os Estados Unidos conseguiram retomar a França. E como os recursos da Alemanha começaram a ficar baixos, ela não conseguiu se manter na guerra ali, na França e na guerra da União Soviética. Isso porque Hitler ainda começou uma guerra na África. Se não bastasse abrir 2 frentes, ele abriu 3 e não conseguiu manter tudo isso. Foi aí que o cerco começou a fechar. Foi aí que os americanos começaram a entrar na Bélgica, na Holanda, o exército inglês entrou também, o francês entrou também, até que eles chegaram na Alemanha. Foi quando os soviéticos e os americanos chegaram em Berlim. Foi quando Hitler foi derrotado. E aí, o que nos mostra a documentação oficial é que em 1944, Hitler ele se suicida, juntamente com a sua esposa Eva Braun. Hitler ele comete suicídio. Tem alguns historiadores que gostam de uma teoria da conspiração que falam que Hitler veio para o Brasil, que ele fugiu para o Brasil. Ou que ele não se matou, que na verdade bombardearam, ele já estava muito frágil de saúde. Hitler era hipocondríaco. Então ele estava com a saúde muito frágil, ele estava no esconderijo em Berlim e que bombardearam, ele morreu no bombardeio. Mas a versão oficial é que ele pediu para que um oficial alemão cremasse o corpo dele assim que ele morresse. Então Hitler se mata, não tem muitos detalhes de como ele se matou, a esposa dele se mata e queimam o corpo dele. Tanto que até hoje nunca viram o corpo de Hitler. Nunca fizeram autópsia nem nada. É desconhecido o paradeiro do corpo dele. O oficial é que Hitler se mata. E o problema aí, meu amigo, e que eu vou voltar para o caso dos cristãos, no momento que já está acabando, vão ser a descoberta dos campos de concentração. Vai ser o Holocausto. Pode passar, por favor. Esse daqui é um mapa da Alemanha no meio da conquista, que era só aquele meiozinho ali, virou quase a Europa inteira. Só que ele só não dominou os países que eram aliados dele, como a Romênia, como a Hungria, o sul da França ali em amarelo, que é onde os franceses poderiam ir, mas tomou praticamente boa parte da Europa. Todo esse norte e centro da Europa, Hitler tomou o seu exército. Pode passar. Isso foi em Atenas.
capital da Grécia, quando o exército nazista chegou lá e tomou conta e hasteou a bandeira na Acrópolis de Atenas. Pode passar. Essa foi genial. Isso não é na Alemanha, isso é na Áustria. Você lembra aquela quando eu falei que Hitler anexou a Áustria na Alemanha? Esse foi o dia que Hitler entrou na Praça dos Heróis, entrou em Viena. Isso tudo, você está vendo, é a população austríaca recebendo Hitler, de braços abertos. Pode passar. Essa é uma cidade na Polônia, que o exército alemão passou. Não sobrou nada, sobrou um prédiozinho ali, também ficou bem deteriorado. Eles passavam com o canhão, explodiam tudo, ficou devastado. Pode passar. Essa era um grupo de canhões do exército nazista também. Provavelmente aí era na Bélgica, era no inverno da Bélgica, também muito frio. E eles usavam os canhões para fazer a defesa ali. Pode passar. Esse é um canhão andando na Holanda. Um canhão não, minto, isso é Paris. Isso é na França. Isso é um canhão nazista passando por Paris. Também tem muita coisa destruída. Você pode ver. Pode passar. E aí, que nós vamos falar nosso ponto X. Os campos de concentração, o Holocausto e a política do ódio. Nós não podemos deixar que esse genocídio se repita. Eu trouxe os números. Nesses campos de concentração foram levados e mortos cerca de 6 milhões de judeus. 6 milhões de judeus. 2 milhões de poloneses. E mais 4 milhões de pessoas que Hitler definiu como indignos de viver. Isso se incluía os deficientes físicos, deficientes mentais, prisioneiros de guerra, homossexuais, maçons, testemunhos de Jeová e ciganos. 4 milhões deles morreram aí dentro. Os primeiros campos de concentração foram descobertos quando o exército americano entrou na Alemanha. Esse seriado que eu falei, uma série de cerca de 6 episódios, chamado Band of Brothers, mostra quando um pequeno grupo de soldados americanos encontram um campo de concentração. E eles falam que as pessoas que lá estavam já não pareciam mais humanos. Eu tentei trazer um documentário que fosse mais leve, mas vocês já viram aí mesmo algumas imagens de como algumas pessoas ficaram. Alguns estavam no estado tão magro que um americano lá ele foi entregar uma barrinha de energia para uma pessoa, e o médico que estava com eles proibiu ele de fazer isso, senão entrega, porque eles estavam num estado de desnutrição tão avançado, de doença tão avançado, que se eles comessem algo assim de repente, eles poderiam explodir. Pro nível, você olhar para o nível que chegou, para essa política de extermínio que chegou. Volta lá no slide, por favor. Já está encerrando. Eu trouxe algumas fotos de alguns campos de concentração. Pode passar. Esse é um deles. A foto é muito boa porque ela é de 1945. Então eles estão todos com as suas vestimentas, mas você consegue olhar pelas pernas deles como eles estão magros. O que acontecia com eles? Eles perdiam o seu nome, eles não poderiam mais ser chamados pelo seu nome, perdiam seus documentos, sua identidade e eram marcados por um número no braço. Eles tinham que colocar um número no braço da pessoa, porque lá ia virar um número, ia virar estatística. Esse acho que é um campo em Hindenburg. Pode passar. Esse também é uma foto de um soldado americano. Ele tirou quando eles chegaram no campo de concentração, e todos os que estavam lá, eles começaram a ficar perto do arame farpado que protegia. E ele tirou uma foto. Você vê, essa coisa do pijama listrado, eles usavam muito. Tem um livro, é um livro muito forte, é uma história, se chama O Menino do Pijama Listrado. Leiam, se tiverem interesse sobre o assunto, leiam. Fortíssimo, mas vale a pena. Pode passar. Isso aí é uma outra foto dos corpos, porque assim, eles morriam
eles não eram levados para algum lugar para ser incinerados. Muitos campos, não eram todos, deixavam os corpos ali para ficar junto com os que estavam vivos ainda. Então você pensa, você já na situação de saúde que você estava, sem comer há dias, os maus tratos, você tinha que andar no meio de, às vezes, da sua mãe que morreu. Você tem que ficar vendo aquele corpo todo dia, estar perto do corpo todo dia, dos seus parentes, de quem estivesse lá. Aí foi uma foto que tiraram, eles juntaram alguns corpos, acho que eles iam incinerar, ou cremar, alguma coisa do tipo, e você tem uma ideia de quantas pessoas eram. Pode passar. Essa é uma foto de Hitler com um dos principais pastores da Alemanha. É isso que eu vou falar. Enquanto isso acontecia, os campos de concentração, era isso que a igreja fazia. Ia apertar a mão de Hitler. Esses daí são dois pastores, eram bem conhecidos, eu não sei o nome deles aqui, na verdade. Mas eles eram muito importantes recebendo Hitler aí. Pode passar. Essa foto ela não está numa qualidade muito boa, mas eu achei importante trazer. Isso é um batismo numa igreja. Você vê o símbolo da suástica em todos os lugares, e são dois soldados alemães que estão fazendo o batismo da criança. Pode passar. E vamos fazer a conclusão e levantar alguns questionamentos. O Holocausto foi provavelmente um dos episódios mais terríveis de ódio de toda a história. E no século XX foi o maior. E que contou com o apoio irrestrito da igreja. Eu queria ter trazido a citação por completo, mas tem uma entrevista que um cristão, um evangélico alemão, disse o seguinte: na nossa época, nós estávamos na igreja e nós víamos os trens passarem. Ele fala os trens que levavam os judeus. Ele falava, a igreja sabia o que estava acontecendo. A igreja sempre soube o que estava acontecendo. Mas nós preferimos nos calar. Preferimos ficar quietos. E aconteceu o que aconteceu. Ele fala que se soubesse, ele falou que sabia da existência de campos de concentração, mas que se soubesse que era aquilo, ele, provavelmente, a igreja não teria se calado tanto. Algumas questões que é importante nós fazermos. Como a igreja perdeu o foco? Quais são as comparações que nós podemos fazer entre a ascensão de Hitler e o reinado do futuro do anticristo? Que é o que o Apocalipse fala do anticristo. Por que Hitler teve um convencimento tão grande sobre a igreja? Como é que o futuro anticristo nós poderemos fugir disso? Como é que nós não seremos dominados? Como é que o cristianismo que foi baseado no amor de Cristo, hoje está virando uma política de ódio dentro das igrejas? Que me leva ao próximo ponto. Estamos cometendo o mesmo erro hoje? Quais são as semelhanças entre a aceitação do povo cristão ao nazismo e a aceitação do povo cristão das políticas de ódio hoje? Está cada vez mais comum. E isso eu não falo só dos cristãos não, mas da sociedade brasileira, de falar, por exemplo, que sente saudade da ditadura militar, que sente saudade da era do governo militar. Hoje a gente vê que dentro das igrejas, da boca de muitos cristãos, estão se criando cada vez mais políticas de ódio. Fala-se tanto de deputados evangélicos na Câmara, no Legislativo em Brasília, que estão lutando por coisas que estão dentro de uma política de ódio. O que é que essa jornalista, ela fala tanto, o que ela quer dizer tanto com a justiça com as próprias mãos, a jornalista do SBT? O que significa isso? Isso significa extermínio social. Isso, se na Alemanha nazista era com os judeus, hoje nós temos com o pobre, hoje nós temos com o negro, hoje nós temos com vários outros grupos essa política de ódio. E o Evangelho, ele foi a pregação do amor. Do mesmo jeito que com todos esses discursos, o cristianismo acabou se vendendo para Hitler,
Nós hoje estamos perdendo o nosso foco. E para acontecer outro genocídio desse, não é a coisa mais difícil do mundo. Como é que a igreja vai se portar no século 21? Como é que a igreja vai se portar no mundo de intolerância? No mundo em que não se aceita quem não segue um padrão de comportamento. Como é que a igreja vai se comportar? Para encerrar, vou fazer 2 indicações de livro aqui. O primeiro é um livro que eu comprei na loja da CPAD, inclusive. Para quem for rápido e quiser pedir, eu empresto, mas tem que devolver. É um livro de um pastor americano chamado Irving Lutzer. Esse livro aqui se chama A Cruz de Hitler, que ele vai falar sobre como a igreja foi ludibriada na política do nazismo. Como é que foi o comportamento da igreja? Ele vai trazer alguns relatos de alguns sobreviventes da época, de alguns cristãos, e como é que a igreja foi ludibriada. Aí um outro livro, que é um pouco mais técnico, ele não é um livro evangélico também, é um livro de um historiador chamado João Fábio Bertonha. Aí é para quem quiser se aprofundar mais no assunto. E não no assunto exclusivamente do nazismo, mas sobre a direita dessa época. Então, inclusive, o título do livro, por coincidência, é sobre a direita. Ele vai falar sobre o fascismo, o nazismo e um movimento que existiu no Brasil chamado integralismo, que existe inclusive até hoje. Integralismo foi a política de extrema-direita na época de Getúlio Vargas, nos anos 30, teve o seu ápice. São 2 leituras que eu recomendo. Existem várias outras, claro. Depois, se alguém quiser pagar um café para mim, a gente conversa sobre isso. Mas, irmãos, eu espero que tenha sido de bom proveito para todos. Eu espero que mais do que isso, desculpa pelo tempo, acho que eu me acendi um pouco, mas que mais do que isso, que seja um exercício de reflexão para nós cristãos, um exercício de análise crítica, de enxergar e perguntar sempre: o que faria Jesus? O que faria Jesus? Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.